O programa está oficialmente aberto hoje, dia 13 de fevereiro de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vai diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. E para você que está pensando ou que já se decidiu a ir ao bar do Naldo, se refrescar com uma geladinha, eu tenho uma ótima notícia para você. Qual, mamã? Hoje é o seu dia de sorte. Mas hoje não é sexta-feira 13, mamã? Sim, mas hoje é o seu dia de sorte. Por quê? Porque não há carnaval em Santos. Como? Sim, o bom Deus iluminou a mente de quem organiza essa bosta e eles, há algum tempo, já o realizam uma semana antes, crendo que todo mundo é tão estúpido quanto eles e que um final de semana quente, pegando fogo, irá ficar em casa assistindo o Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo pela televisão. Sim, eles são muito inteligentes e por isso, neste final de semana, Santos está um paraíso. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí. E hoje eu vou tratar do Ano Novo Chinês. Ano Novo Chinês que, em função do pessoal que o organiza ser tão inteligente quanto o pessoal que organiza o Carnaval de Santos, foi realizada. Sim, ele já foi realizado porque ele cai justo no meio do carnaval. E sabe-se lá, não sei o que se passa na mente dessa gente, nem sei se tem alguma coisa lá dentro. Eles acreditam que é mais vantajoso comemorá-lo antes do seu momento original. Em todo caso, vamos ao texto de hoje e conversaremos mais depois. No dia 17 do mês de fevereiro de 2026 se comemora o Ano Novo Chinês, o Ano do Cavalo, sendo que em 18 de março de 2020, no Cine Sports, publicado foi o artigo alcunhado de Qual é a origem do cavalo dentre os 12 animais do zodíaco? Em que se lê que no clássico das Montanhas e Marés, o livro das Montanhas do Norte, está escrito que 200 léguas a nordeste fica a montanha Macheng. No topo há muitas pedras ornamentais. Ao norte há muito ouro e jade. E ali vivia uma criatura cujo corpo se parecia com o de um cão branco com a cabeça preta. E que, ao ver alguém, saía voando. Cujo nome é Tiama, o cavalo celestial. Na terra ele corria,
Na água nadava e no céu voava. Era um animal de enorme poder. Mais tarde, passou a viver no Palácio Imperial de Jade como um cavalo imperial. Por ser muito estimado pelo imperador de Jade, o cavalo celestial agora tornou-se, aos poucos, arrogante e indisciplinado, agindo de forma inconsequente. Certo dia, o cavalo celestial saiu do Palácio Celestial e foi para o Mar do Leste, onde tentou invadir o Palácio do Dragão, o Castelo Ryugo. Sem mais, a tartaruga divina, que guardava o portão junto aos soldados camarões e os generais caranguejos, tentou barrá-lo e, enfurecido, o cavalo celestial desferiu um coice que derrubou um dos pilares do palácio. Todavia, quando o caso foi levado ao Palácio Celestial, o imperador de Jade ordenou que fossem retiradas as asas do cavalo celestial e que ele fosse aprisionado sob o Monte Kunlun por 300 anos. 200 anos, então, se passaram e Pangu, o patriarca da humanidade, precisou passar pelo Monte Kunlun. Então, algum ser imortal do Jardim dos Cavalos Celestiais, na surdina, avisou o cavalo, agora não mais celestial, dizendo-lhe como sair das entranhas da montanha e se aproximar da superfície. Quando Pangu passou por ali, o cavalo gritou-lhe: "Bondoso Pangu, por favor, salve-me. Eu vou levá-lo ao mundo dos homens e servi-lo por toda a minha vida." Ao ouvi-lo, Pangu sentiu compaixão e atendeu à súplica do cavalo. Logo, arrancou um pessegueiro do topo da montanha, causando um grande estrondo e, assim, libertando o cavalo. E, arriscando a própria vida, o cavalo realizou grandes feitos extraordinários, o que fez com que, desde então, o cavalo e os homens se tornassem grandes amigos, inseparáveis, como sombra e corpo. Quando o imperador de Jade se preparou para escolher os 12 animais do zodíaco, o cavalo foi um dos primeiros animais indicados pela humanidade. E, ao reconhecer o fato de que o cavalo havia se redimido de suas faltas com mérito e ajudado os seres humanos, o imperador de Jade permitiu que ele fizesse parte do zodíaco. E por aqui encerro o texto de hoje. Nota: para o melhor entendimento sobre o Palácio do Dragão, assista ao programa Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, o conto de Urashima Taro, cujo link está na descrição. Interessante, gente, que essas histórias, elas são a priori simples. Uma história simples. Um cavalo que foi punido, um cavalo alado, como Pégasus, ele foi punido de uma falta, perdeu suas asas, mas ele teve uma segunda chance. Mas a questão aqui não é da segunda chance. Eu já tratei da segunda chance em outras oportunidades. A questão aqui é da fé em Deus. Porque ele foi aprisionado devido ao fato de ter tentado invadir o Palácio do Dragão. Ele foi aprisionado pelo imperador de Jade, debaixo do Monte Kunlun, por 300 anos. E quando deu 200 anos, essa figura, Pangu é uma espécie de um demiurgo. Ele é uma espécie de um demiurgo chinês. Ele é o patriarca da humanidade, o criador da humanidade. Ele precisou passar pelo monte e o cavalo foi alertado por um amigo do Palácio Celestial. E falou: você tem uma chance, cara, a segunda chance. Ele explicou como ir das entranhas da montanha até a superfície e o cavalo pediu ao bondoso Pangu uma segunda oportunidade. Fez uma promessa e cumpriu essa promessa. E essa é a questão. Como é que agradar a Deus? Ele agradou a Deus. Ele cumpriu a sua missão, que era servir a Deus. Como é que se agrada um pai?
sendo justo com o filho dele, sendo bondoso, sendo justo, sendo honesto com o filho dele. Ou seja, e para cumprir a sua missão, o antigo cavalo celestial, ele fez o quê? Ele foi, primeiramente, justo e honesto consigo mesmo. Isso é uma lição. Nós, antes de servir a Deus, nós temos que ser justos e honestos com nós mesmos. Essa honestidade, que é uma questão de autocrítica, por isso que, por exemplo, o terceiro pilar da Rap Science, da filosofia Rap Science, é a reflexão. A reflexão o que é a reflexão? É olhar no espelho e ver a si mesmo e ter uma conduta honesta. E a reflexão é, acima de tudo, presta atenção nisso, eu vou retomar a história depois dessa informação aqui. A reflexão não é só reconhecer as nossas faltas, os nossos erros. A reflexão, a honestidade, não é só reconhecer os erros, é também reconhecer os acertos. Sim, reconhecer onde nós somos bons, onde nós somos fortes. Porque muitas vezes a pessoa passa o quê? Ela reconhece o erro e ela acaba o quê? Fortalecendo a sua fraqueza, assim, piorando a coisa, em vez de que investir aonde ela é boa, onde ela tem força, onde ela pode fazer a diferença. E aqui, o que eles disseram? Aí ele falou: bondoso Pangu, por favor salve-me, eu vou levá-lo ao mundo dos homens e servi-lo por toda a minha vida. Ao ouvi-lo, Pangu sentiu compaixão e atendeu à súplica do cavalo. Arrancou um pessegueiro do topo da montanha, causando um grande estrondo e assim libertando o cavalo. Aqui, ó. Arriscando a própria vida, o cavalo realizou grandes feitos extraordinários. Sim, não só são feitos grandes, são extraordinários, que transcendem o comum, que transcendem aquilo que pode ser feito. É algo que vai além. Ou seja, o cavalo, ele já não tinha mais as asas, mas ele ainda tinha a sua força como um cavalo. E aí o que ele fez? Ele serviu ao homem. Desde então o cavalo e o homem se tornaram grandes amigos, inseparáveis como sombra e corpo. Por isso que quando o imperador Jade se preparou para escolher os 12 animais, a humanidade falou: não, tem que ser o cavalo, e tem que ser o primeiro animal. Não foi o cão. O cão é o melhor amigo do homem. Talvez tenha sido, que foi um dos primeiros animais, mas ele indicou o cavalo. Talvez tenha sido junto, o cão e o homem, juntos. Foi um dos primeiros, não o primeiro, mas um dos primeiros. Mas você vê, o cavalo, que ele teve honestidade consigo mesmo. Falou: o que eu tenho? O que eu posso servir? Eu errei. Mas aquela força que ele usou para derrubar o pilar do Palácio do Dragão é a mesma força que ele passou a usar para servir ao homem, como montaria, nas guerras, nas batalhas. Tanto é que você fala, um carro, esse motor tem não sei quantos cavalos de potência. Termo de cavalo, porque é que eles equiparam a potência aos cavalos que puxam a carruagem. Você pega os filmes, você vê que tem vários cavalos puxando a carruagem, 6 cavalos, são tantos cavalos de potência, que é a força, o cavalo representa a força. Ou seja, aquilo que nós temos de forte. Então, agradar a Deus é defender a sua criação, é trabalhar em prol da criação. Por isso que eu digo sempre, você, quando você vai quer agradar uma pessoa, você trata bem o filho dela. Mas tratar bem o filho dela não é ser desonesto, porque ela está vendo também quando você está mentindo, quando você está fazendo o filho dela de trouxa. Ela está vendo tudo, ela sabe. Ela sabe que o filho dela não faz bem alguma coisa. Bom, você é o cara, você é bom nisso, você é bom. Ela está vendo que você está sendo mentiroso, que você está sendo falso. E ser verdadeiro não é ser cruel. Isso também é outra questão que eu já falei em outros momentos. Muitas vezes a pessoa, eu falo a verdade. E ela se vale da verdade, que é para ofender o outro. Ofender o outro, você vai tomar no cu, meu. Conversa é essa, meu. Não,
ser verdadeiro, ser honesto, não é ser cruel, mas é saber se comunicar. Ah, você não sabe se comunicar, mas eu não sei falar de outro jeito, então cala a boca. Não acabei de falar? Se já que você reconhece uma fraqueza, reconheça a sua força, quer ficar em silêncio. Cala a boca. Não enche o saco. Porque não vai adiantar. Ser cruel não é uma virtude. Ninguém precisa de alguém cruel nas suas costas. Você imagina, tá tudo bem, eu vou falar a verdade, eu vou falar do jeito que eu falo. Você seja cruel com a pessoa, e se a pessoa falar, eu sou bom em dar porrada, eu vou bater em você, até desfigurar a sua cara, vou ser cruel ao meu modo com você. E aí? E aí? Você é forte em falar, em ser cruel, e ele é forte em dar pancada. E aí? Quem é que sai perdendo? Quem é que dança? Então, essa história do cavalo, essa lenda do cavalo, de um ser poderoso, um ser fantástico que voava, que cometeu uma falta, pediu uma segunda chance e honrou essa segunda chance, o quê? Servindo a Deus, ou seja, servindo a criação. Você quer agradar a Deus? Eu vejo muita gente também, pelo menos no meio evangélico, você tem que agradar a Deus. Você agrada a Deus fazendo o que? A manutenção da humanidade. Muita gente fala, qual a minha missão aqui? Não sei, cada um vai ter uma função específica dentro da humanidade. Nós temos, assim, tendências, impulsos. Você vê que um nasce, eu falei de força, um nasce para cantar, se torna um cantor. O outro é bom em fazer comida, é um bom cozinheiro. O outro gosta de cuidar das pessoas, tem um impulso. Nós temos essa coisa, esse impulso, isso aí é o coração. Nós temos que ouvir o nosso coração nos mostra o caminho. E é aí que nós somos fortes. E aí nós temos que fazer o quê? Nos fortalecer mais. Existe um erro, isso daí é até erroneamente ensinado para as pessoas, inclusive uma questão psicológica. Não, você tem que corrigir os seus erros. O erro, você nunca vai conseguir. O erro não é um erro. Você tem que corrigir o erro, eu me expressei mal. Você tem que corrigir as suas fraquezas. A fraqueza, você não vai corrigir a fraqueza. Porque você é forte no outro campo. Você pode amenizar aquela fraqueza. Você pode trabalhar para amenizá-la. Mas você nunca vai saná-la completamente. Então o que você faz? Você tem que investir no lugar onde você é forte, onde você é bom. Porque é aí que você vai vencer. Você não vai vencer no seu ponto fraco. Você pode saná-lo. Muitas vezes, como é que se sana o ponto fraco? É através do relacionamento. E aí nós vamos entrar na questão do casamento, questão da relação entre homem e mulher, de boas amizades, ou seja, o relacionamento, você se relaciona com pessoas, a pessoa se completa. É interessante disso. Eu estava assistindo esses dias aquele filme do Rock, eu gosto muito do Rock, e aí tem a cena que o Paulie leva o Rock lá para dentro do estabelecimento, lá de frigorífico. E o Rock fala, pô, mas isso aqui parece um necrotério de bicho e tal. E aí tá cortando carne, e ele fala, o que acontece entre você e minha irmã? Ele fala, nossa, a gente fechamos buracos, nós nos completamos, ou seja, o que faltava nele, ela completava, e o que ela faltava nele, ela completava, ou seja, eles se completam. Você pode ver que os personagens se completam. O Rock tem a força física que a mulher dele, Aldrin, acho que Aldrin não tem. É Aldrin. Ela não tem. E ela tem uma força sentimental que ele não consegue expressar. Ele não consegue. É só juntos eles se completam. Olha que interessante esse ponto. Aí eles se completam. Só que aí o Paulie pergunta, você já comeu a minha irmã? Aí o Rock fica puto da vida, em vez de quebrar a cara dele, quebra a carne. Nossa, socar a cena que começa a socar a carne. E é nisso que ele é forte. Olha aí, existe mensagem nesse filme. Força, nós temos que investir onde nós somos fortes. E foi isso que o cavalo fez. Essa é a lenda do cavalo. Para agradar a Deus, eu vou cuidar da humanidade. Eu vou fazer a manutenção da humanidade. Mas vou fazer a manutenção da humanidade como? Investindo naquilo em que eu sou forte. Ok?
E dito isto, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto e que é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele há os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta aqui, os meus livros, a começar por A Máquina da Verdade, ó, nesse livro. Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para molecada, que a molecada adora. E é engraçado, eu lembrei agora, falando de molecada, que quando eu era moleque eu assistia muito o Snoopy. E o Charlie Brown falava uma coisa, eu sou o pior naquilo que eu faço de melhor. Quero jogar beisebol, que eles fazem um jogo entre os meninos e as meninas, e ele perde, ele fala pro Lino, pô, eu sou o melhor naquilo que eu sou o pior naquilo que eu faço de melhor. E aí, mais pra frente, essa frase, o Kurt Cobain, quando descobriram que ele foi assassinado, vamos ver essas coisas, ele usou para Smell Like Spirit Teen, aquela música, clássico lá. E tem um verso que ele fala, eu sou o pior naquilo que eu falo de melhor. Eu sou o pior naquilo que eu faço de melhor. Eu sou o pior naquilo que eu faço de melhor. Como o Charlie Brown, ele pegou a frase e utilizou lá para exemplificar o que é o espírito adolescente. O adolescente tem muito isso. É um período da vida que o cara fala, porra, cara, eu só faço isso e eu sou o pior nisso. Faz parte disso, e isso tem um pouco nessa história aqui. Por isso que é legal dar pra molecada, porque a esse sentimento eu consegui traduzir isso aqui pra molecada. Eu não sei se eu cheguei a usar esse verso aí, ou foi num outro livro, que eu também utilizei, não lembro se foi nesse aí, acho que foi no outro livro que eu também peguei isso. Mas, em todo caso, para você que é adulto, ou adulto, como diria o Chaves, ao romance A Saga de Kid Winchester, aproveite. Aí na sequência ao link do curso Fundamentos do Exorcismo, para você tocar o Satanás de casa, e vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua contribuição daí, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link da Boutique do Cuesta para você comprar a sua beca de conservador e com letras de Mateus, o meu álbum de rock, em parceria com meu amigo Renato Pop. Para você que abomina o carnaval, como eu, e que não vai para Santos, vai ficar em São Paulo, ouça rock, como diria o Bottini, ouça. E aí tem o link de Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryunosuke Akutagawa, o conto de Urashima Taro. Nesse conto eu trato do Palácio do Dragão e também da tartaruga. Parece tartaruga, aquela tartaruga poderosa aparece aí, tartaruga divina. Aí tem o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. E o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e do grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, todos os carros, próximo evento, Denilson, Carnaval de 2026, Freiras Fornicadoras, Modas Proibidas. No sábado, amanhã, dia 14 de fevereiro de 2026, às 6 horas da manhã, sim. No sábado, dia 14 de fevereiro de 2026, às 6 horas da manhã, Carnaval de 2026, Freiras Fornicadoras, Modas Proibidas. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!